Tudo bom, pessoal de casa, pessoal da .NET, pessoal da Stadium? Sejam bem-vindos. E vamos começar, não vamos perder tempo. Bom, gente, prazer, meu nome é Gabriel, não vou falar muito sobre mim, vocês podem depois me procurar nas redes, mas assim, eu trabalho como consultor Tech Advisor na Eximia, e a proposta hoje é a gente falar um pouquinho sobre arquitetura evolutiva, ou seja, arquiteturas que evoluem. E a primeira dica, a primeira coisa para a gente pensar, arquitetura evolutiva não é arquitetura Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é fazer a coisa, deixar a coisa acontecer. A gente precisa de plano, a gente precisa de desenho, a gente precisa projetar as coisas. E essas provocações eu quero fazer com todos vocês hoje. Então, se vocês têm expectativas em ver código, desculpa. Não, a gente vai ver um pouquinho, pouca coisa, tá? Mas alguns conceitos e algumas coisas que eu quero deixar para vocês refletirem, levarem para casa, levarem para os times de vocês, nas empresas de vocês. E no próximo ano, ou no próximo TDC São Paulo, Porto Alegre, a gente voltar a bater um papo e verificar como que vocês implementaram, ou como vocês estão, como vocês evoluíram, não só as arquiteturas, mas os times de vocês. Gente, antes de a gente entrar tecnicamente, começar a falar, eu gosto muito dessa citação do Jack Welch. Quem não conhece esse senhorzinho, ele foi CEO da General Electric, começou lá na década de 80, e ele foi um dos responsáveis em tirar a General Electric, digamos assim, do buraco, fazer ela se reerguer novamente. E ele tem essa citação que ele diz o seguinte, que há muito tempo se acredita que quando a taxa de mudança dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, ela é mais lenta do que a taxa fora dessa empresa, o fim está à vista. A questão é só quando. Não é se, é quando. Por mais que isso tenha a ver com negócio, por mais que isso tenha a ver com o contexto de business, tem muito a ver com o nosso dia a dia. Software muda. E se a gente não está acostumado com isso, que software tem que mudar, gente, ou a gente está na profissão errada, ou a gente está se iludindo há um bom tempo. Então, achar que a gente tem que se proteger de mudanças, escopo não pode mudar, claro, não vamos ser radicais, mas software vai mudar. E a característica principal para que isso aconteça é justamente o negócio vai mudar, o mundo muda. E assim, não sou eu que estou falando. Quem conhece as leis de Lema? Alguém de casa no chat coloca quem está aqui. Quem conhece as leis de Lema? Eu já venho falando um tempo, a gente na Eximia fala bastante. Ninguém? Ó, que bom, vocês já vão levar uma coisinha nova para casa. 2 cientistas da computação na década de 70 formularam algumas leis sobre evolução de software. Tá? A primeira, ela diz o seguinte, que para um sistema continuar relevante, ele precisa ser adaptado constantemente. Gente, década de 70 foi falado isso. E alinhado com o que Jack Welch está falando sobre negócio. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Pelo menos para mim. Agora, essa não é a mais importante. Eu acho que a lei que mais dói e mais importante é a segunda. Que eles dizem o seguinte, que enquanto essas adaptações vão sendo feitas, o software vai se tornar mais complexo. O Elemar falou isso hoje de manhã, na abertura. Foi falado hoje isso na trilha de arquitetura. Foi falado isso em várias outras trilhas no decorrer do TDC. Design de código, liderança, técnica. Acredito até que em management e gestão está sendo falado isso. Então, complexidade vai ser adicionado no software inerente. O detalhe é, se nós não houver esforços explicitamente direcionados para mitigar a complexidade, a gente vai perder a mão. Aí nós vamos começar a ter um problema. E aí a gente começa a falar de dívida técnica. Então, dica para vocês levarem para casa, conversarem com os times de negócio de vocês. Como que vocês vão justificar tempo, esforço para pagar a dívida técnica?
Porque acredito que é só eu que tenho problema em conversar com o time de negócio e dizer o seguinte: "Ô, eu preciso de um tempinho aqui para dar uma ajustada ou corrigir aquelas coisinhas que a gente fez rápido que não estão boas." Vocês conseguem ganhar esse tempo com os times de negócio? Eu, pelo menos, tenho dificuldades. Então, uma forma, Titio Elemar falou, falar sobre custo, dinheiro, e uma das formas é começar a trazer leis de lema. Falar o seguinte: olha, se nós não fizermos ações para combater a complexidade, por exemplo, o nosso lead time vai aumentar. E se vocês não medem lead time, comecem a medir. Lead time, cycle time, comecem a medir, comecem a levar isso para o time de negócio, comecem a comprovar que a complexidade do software de vocês está aumentando. Faz sentido? Que bom. Só 3 aqui na frente, tá? O resto, gente, vamos animar, gente. Sexta-feira. Poxa, tá acabando. Pode ser bom, pode ser ruim, mas tá acabando. Vamos lá. Gente, vamos se animar. Eu sei que o assunto é pesado. Eu sei que eventualmente pode doer, mas tem uma luz no final do túnel. Acreditem em mim, confiem. E aí, meus queridos e queridas, quem está em casa, quem está aqui, a gente precisa começar a olhar o software. O que a gente está entregando de valor? Como que a gente vai medir valor de um software? Normalmente, os times de negócio, ou quem está na frente POs, vai olhar software com o valor do software apenas pelas funcionalidades. É só o que a gente está entregando de funcionalidade no software. Mas vamos analisar o seguinte: se não houver uma arquitetura, se não houver um design para suportar essas funcionalidades, não existe software. Por mais que vocês digam, eu não tenho arquiteto na minha empresa, na minha companhia. O software foi nascendo. Existe uma arquitetura. Com toda certeza. Tá? Podem falar, mas é bagunçado. Que seja bagunçado, mas existe uma arquitetura. Então, que suporta o sistema que vocês estão desenvolvendo e suporta as funcionalidades. E os times de negócio têm que começar a entender que a gente fala de arquitetura para justamente suportar essa necessidade. Vocês precisam começar a falar disso com os times de negócio. Trazer esses conceitos para o time. E importante é lembrar também que as mudanças vão acontecer de forma rápida e estão acontecendo cada vez mais rápido. E se a gente não tem uma arquitetura que suporte a mudança, o que vai acontecer com o nosso software ou o que vai acontecer com a nossa saúde, porque daí não tem mais sexta-feira, não tem mais hora, é hora extra. Vai por água abaixo. A gente precisa dar essa atenção. Boas arquiteturas, no final, vão suportar mudança. Essa é a grande mensagem. Mas, Gabriel, o que é arquitetura? A gente falando o dia inteiro sobre arquitetura, o que é arquitetura? Se a gente fosse perguntar para todo mundo, talvez sairiam várias definições diferentes. Tá? E se a gente for pegar a literatura, a própria literatura não tem um consenso sobre o que é arquitetura. Tá? Eu vou tentar trazer pelo menos um conceito para vocês, para a gente alinhar o nosso bate-papo. Vai ser um prazer enorme discordar de vocês. Tá? Mas, para efeito da nossa conversa, vamos seguir assim. O que eu vejo que é arquitetura? Na verdade, tem uma parte técnica, uma parte estrutural, que são os componentes, responsabilidades e relacionamentos. Qualquer arquitetura, a gente vai estar falando de componentes de software, uma responsabilidade desse componente e o seu relacionamento. Exemplo, eu tenho um software web que tenha simplesmente um front-end SPA, uma API e um banco de dados. Eu estou falando de 3 componentes com responsabilidades bem distintas e que se relacionam entre si. Simples. Se eu olhar nível de código, as classes que vocês desenvolvem, que vocês escrevem, também são componentes que deveriam ter uma responsabilidade única e que se relacionam entre si. Opa, será que eu falei Solid? O primeiro letrinha do Solid? Então a arquitetura pode estar a nível
de sistemas, componentes mais alto nível, ou também a gente pode estar falando a nível de código. Código também é arquitetura, principalmente em caminho crítico. Mas só isso não resolve, porque a gente pode simplesmente fazer um software monolito, pode fazer um software baseado em microserviços, um software baseado em pipes and filters, a gente pode usar estilos de arquitetura diferentes, designs diferentes, para atender o quê? Para resolver que tipo de problema? A gente precisa ter uma direção, a gente precisa ter o que a gente chama de uma estratégia para tomar decisões de arquitetura, um padrão coerente para tomada de decisão. E aonde que entra a estratégia? Como objetivos de negócio, restrições e atributos de qualidade. Então, se eu preciso tomar uma decisão sobre arquitetura, eu tenho que olhar qual que é o meu objetivo de negócio, ou quais são os meus objetivos de negócio. Ah, o meu objetivo de negócio é construir um aplicativo mobile para uma fintech. Por que isso é importante? Não impacta na escolha, por exemplo, de qual tecnologia que eu vou escrever esse aplicativo mobile? Total. Restrições. Ah, eu só posso utilizar Azure. Não, eu só posso utilizar AWS. Não, eu tenho um time, eu tenho uma restrição de time. E aqui um parênteses rápido. Se a gente tem uma restrição de time, certo? Tem um time pequeno, 4 pessoas para desenvolver. Vocês optariam numa arquitetura baseada em serviços ou microserviços? Pelo silêncio, eu acredito que sim. Não. Elemar falou hoje de manhã, lei de Conway. Times monolíticos não produzem microserviços. O que vocês vão eventualmente conseguir vai ser um monolito distribuído. O pior dos dois mundos. Vocês estão pagando o preço do monolito e pagando o preço de complexidade de microserviço. Então, lei de Conway, correlacionado com a arquitetura para a gente tomar decisão. E atributos de qualidade. Ou seja, o que é performance? O que é qualidade para a arquitetura, para os sistemas de vocês? Reflitam agora. Todos os membros, os colaboradores dos times de vocês, sabem o que é qualidade ou o que são os atributos de qualidade dos sistemas que vocês trabalham? Se a gente fosse perguntar o que é performance para os times de vocês, eles saberiam dizer? Ou eles só diriam o seguinte, não, o sistema tem que ser rápido. Rápido quanto? Qual que é a vazão? Quanto que eu tenho que entregar? Ah, não, ele tem que ser escalável. Escalável quanto? Tem que estar disponível, tem que ter disponibilidade. O que é disponibilidade? Então, meus queridos e queridas, a gente precisa dessa tríade para começar a tomar decisões de arquitetura baseadas numa estratégia. Certo? Mas não paramos por aí, porque a gente pode tomar essa decisão e ainda causar um problema de custo ou risco. Então, o arquiteto, o papel do arquiteto não é tomar a decisão. O papel do arquiteto é orquestrar para que a decisão seja tomada, buscando sempre o quê? A decisão que tem o menor risco ou o menor custo. Se você tem duas opções em mãos, de dois caminhos distintos para decidir, os dois caminhos atendem os objetivos de negócio, respeitam as restrições e atendem os atributos de qualidade. Como que eu tomo a decisão? Aquela que tem o menor custo e o menor risco. Não é por preferência, não é porque é mais bonito, não é porque é a última tecnologia dessa semana. Assim a gente começa a tomar decisão de arquitetura. Ok? De novo, semblante de vocês está triste, caído. Vamos lá, tá? Vai piorar. Então, o foco de arquitetura evolutiva é atributos de qualidade. E a gente tem que olhar os atributos de qualidade ao decorrer do tempo. Por quê? Se eu recebo um card para trabalhar, um item no meu backlog para trabalhar, que é simplesmente adicionar um filtro no relatório. Gente, é entrar lá na consulta, seja do Dapper ou seja do Entity Framework, e adicionar um end numa propriedade, num campo,
e botar um igual ou um like e ser feliz. A gente faz isso em 10 minutos, 5 minutos. Testa na máquina, claro, né? Rodou na máquina. Rodou, que coisa mais linda. Rápido. Vamos publicar? Publicamos. Entrou alteração. Quem é que garante que essa alteração em produção não afetou performance? Eu já fiz. Muito. Um simples filtro, um simples end vai afetar. E quem é que garantiu que isso não ficou durante o tempo e não estão reclamando? Então a gente precisa olhar os atributos de qualidade ao decorrer do tempo. Eles vão sofrer. Ou vão sofrer simplesmente pelo negócio. O negócio pode dizer o seguinte: poxa, ó, estouramos, estamos vendendo, a nossa escala mudou. Em vez agora a gente está falando de 5 mil usuários, eu estou falando de 10 mil usuários. Será que a arquitetura, será que o sistema de vocês suporta isso? Essa mudança de escala? Será que da noite para o dia houve uma venda gigante e a gente tem que passar a suportar, em vez de 5 mil requisições por segundo, começar a atender 80 mil requisições por segundo? 100 mil, 200 mil. O sistema de vocês consegue suportar? Vocês conseguem garantir isso para os times de negócio de vocês? Vocês conseguem chegar para o CTO de vocês e dizer: vai, pode mandar, abre a torneira, deixa passar. A gente segura. Ou vamos fazer plantão e vamos chorar e, se sobrar tempo, rezar. Tá? É sobre isso que a gente tem que falar sobre arquitetura evolutiva. E como que, eventualmente, a gente olha a arquitetura evolutiva adicionando mais um atributo de qualidade: evolvability. A gente precisa garantir que todos os atributos andem conforme o passar do tempo juntos, sem sofrer alteração. Então, vocês têm que começar a falar disso com o time de vocês e com as áreas de negócio. Evolvability é importantíssimo. Deveria estar como um dos atributos de qualidade do software que vocês desenvolvem. E, passa. Como que a gente pode definir evolvability? É simplesmente, ou não tão simples, mas um atributo de qualidade relacionado à capacidade do software de vocês de evoluir para atender demandas de negócio ou acomodar novas tecnologias, sem comprometer objetivos de negócio, restrições e atributos de qualidade. Eu vou repetir muito com vocês: objetivos de negócio, restrições e atributos de qualidade. E quando a gente finalizar, eu vou fazer um quiz, a gente vai fazer um dever de casa, e vocês vão responder, e a gente vai repetir isso, porque vocês vão sair com isso na cabeça, nem que seja de forma automática, mas vocês vão sair. Mas é importantíssimo. Então, esse atributo de qualidade, ele é importante. E percebam, eu estou falando de acomodar alterações de negócio e alterações tecnológicas. A gente está falando de .NET. E essa pergunta vocês vão ter que levantar a mão, porque eu acho que eu sei que tem gente que tem. Quem é que está ainda com o framework 4.6, 4.7, 4.8? Full framework. Ó, tem um coração. Muito obrigado. Aí, ó. Qual a dor para atualizar para .NET Core ou .NET 6, 7? Você atualizam fácil? Ou seja, a gente tem alterações de negócio e alterações de tecnologia. Então, para fazer isso, aqui a gente vai começar a entrar nas dicas práticas. A gente precisa ter a capacidade de começar a medir essas nossas alterações, o quanto elas estão impactando positivamente ou negativamente a nossa arquitetura. E como que a gente vai fazer isso? Através de mudanças incrementais, pequenas mudanças, guiadas por fitness functions, olhando todas as dimensões de atributos de qualidade. Simples, fácil e sem dor. No texto. Tá? Aqui é lindo. Na vida real, é um pouquinho mais difícil, mas a gente chega lá. Primeira coisa, mudanças incrementais, tá?
o quanto, a gente está falando do full framework, o quanto esse represamento, ou quanto a dor que vocês têm, a decisão de não atualizar a versão das bibliotecas, dos frameworks, ou dos softwares que vocês utilizam. Quem é que tem preocupação de atualizar, por exemplo, usa o SQL Server? Quem é que tem preocupação em atualizar a versão do SQL Server? Independente agora, abstraindo questões de licenciamento. Viu só? Tá bem, hein? Quem é que tem preocupação em atualizar o framework, o .NET Framework, de forma regular? Não sejam como eu já fiz na minha vida, de atualizar, saiu a versão, atualiza. Deixa outros fazerem isso, deixa estabilizar. Mas quem é que tem essa preocupação? As bibliotecas. Quem é que está olhando, por exemplo, vulnerabilidade nas bibliotecas que vocês utilizam? Para saber se não sai uma correção. Então a gente precisa, tá, começar a olhar isso. E sempre olhando custo e risco. Qual que é o custo e o risco de eu não fazer isso? De não fazer essa alteração? E esse impacto é maior se a gente for olhar o seguinte: o quanto as coisas mudam. Agora a gente está falando, hoje foi falado muito de Kubernetes, de orquestração de containers. Sei lá, há quantos TDCs atrás, agora a gente começa a contar o tempo em TDC. Há quantos TDCs atrás a gente não pensava em falar sobre containerização? A tecnologia está mudando muito rápido, as coisas estão surgindo. E como nós estamos acomodando isso dentro da nossa stack de tecnologia? E isso vai gerando as nossas dívidas. O Elemar falou hoje de manhã, ele só não citou, ele não deu os devidos méritos à pessoa que soltou essa frase linda e maravilhosa. O nosso colega Fernando Paiva, ele traz a melhor definição de software legado que eu já escutei. Que o software legado, na verdade, é quando a nossa capacidade de pagar a dívida técnica é menor do que contrair nova. Não é porque eu estou no .NET 4.6, 4.7, 4.8 que o meu software é legado. Não é porque eu trabalho com uma arquitetura de software monolito que é legado. Não é porque a gente tem nosso pessoal querido da Tramontina, que está trabalhando com uma linguagem mais ultrapassada, que é legado. Não é legado. Não é porque o Gabriel trabalhou alguns anos atrás com o Visual Fox Pro que é legado. Se vocês continuam entregando na velocidade adequada e não estão assumindo dívida técnica, não é legado. O legado é quando vocês não conseguem mais dar conta. Aí é legado. E qual a motivação? É justamente essa questão de mudanças incrementais. A gente leva muito tempo para pagar as dívidas técnicas. E quanto mais tempo passar, maior vai ser a dor. Parece lógico. Agora a pergunta é, por que a gente não faz? Porque não tem tempo? Porque a gente esqueceu? Porque não tem ninguém responsável? Tá? Então, precisamos pensar em mudanças incrementais, pequenas mudanças ao decorrer do tempo. Beleza até aí? Não perdi ninguém? Todo mundo junto? Como que a gente mede esse impacto? Se essas nossas mudanças incrementais, elas têm impacto positivo ou negativo? Fitness function. É um conceito que vem de machine learning, de como medir se a gente está chegando perto ou não no objetivo, se a gente está chegando perto ou não de atingir determinada meta, por assim dizer. Mas para isso, e aí eu acho que é a grande dor, pessoal, não adianta vocês chegarem segunda-feira nos times de vocês e dizer o seguinte: olha, time, eu vi um louco lá na Stadium, na arquitetura .NET, falar sobre fitness functions. É muito legal, a gente precisa fazer isso. Vamos sair fazendo? Não. Porque se vocês não têm os atributos de qualidade combinados com o time e com o negócio, o que vocês vão definir de meta, de objetivo? Eu escutei uma vez num podcast a máxima: para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, o primeiro passo é definir, combinar o jogo com o time de negócio sobre atributos de qualidade. Senão, não adianta fazer fitness function. Alguns exemplos. Quem é que conhece a ferramenta N-Dependent? Ninguém? Dica.
Ela é paga? É paga. É carinha? É carinha, mas é muito boa. É muito boa. Tá? E ela traz insights, ela faz uma análise de código estática. É parecida com o SonarQube? É parecida com o SonarQube, mas ela entrega um pouquinho mais. E ela faz análises e nos traz, por exemplo, coisas como ciclo de dependência. Se eu tenho no meu projeto dependência cíclica, seja entre classes, seja entre namespace, seja entre assembly. Que assembly ele nem deixaria, mas ele faz esse tipo de análise. E isso pode virar uma fitness function de vocês de arquitetura. Eu não aceito dependência cíclica. Se alguém do time fizer, uma ferramenta dessas vai detectar, você tem que ir lá corrigir. Fácil? Parece, né? O que mais essa ferramenta nos traz? Tá? Uh, eu sempre falo desse gráfico aqui, que a gente chama do gráfico da zona de dor, tá? Que é, na verdade, uma composição de métricas de arquitetura, que é o grau de abstração dos componentes de vocês, em comparação à instabilidade dos componentes. Tá? De novo, o N-Dependent gera esse gráfico para nós. Ah, mas eu não tenho N-Dependent, eu consigo gerar? Consegue. Existe um livro, vários livros, eu acho que até o próprio livro do Clean Arc, do Uncle Bob, ele fala com alguns outros termos, mas ele fala dessas métricas, mas elas estão mais claras no livro lá, Fundamental of Software Architecture, elas estão mais claras. Mas esse gráfico, ele traz um insight interessante, inclusive para a dívida técnica, porque olha só, no canto superior do gráfico, tá? Lá em cima, ele chama de uma zona de desuso. Se algum assembly ou alguma classe ou algum componente está naquela zona de desuso, ele é considerado o seguinte, que ele é tão abstrato, esse componente, que ele chega a ser desnecessário. Ele está lá no código de você só para incomodar. É quase que dá para deletar esse componente. Ok? Ou seja, é trabalhar tanto com interfaces, com classes abstratas, que daqui a pouco essas interfaces não são usadas necessariamente em implementações concretas, que ele vai começar a ficar esse código lá em cima. Mas a parte que eu mais gosto é ali embaixo, no canto bem de baixo, que é a parte da zona de dor. Essa zona de dor são os componentes que eles são os mais concretos e estáveis. Estáveis quer dizer o quê? Se esse componente for alterado, ele vai quebrar tanta coisa na aplicação de vocês que vocês não têm nem ideia. Ou seja, o acoplamento desse componente é tão alto que ele vai quebrar outros componentes. E agora, pensem o seguinte, tenho que pagar a dívida técnica. O Lemar novamente falou, dívida técnica cobra juro. Dívida que não cobra juro não é dívida. Como que eu meço juro da minha dívida? Uma forma. Aonde que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar nos componentes que estão na zona verdinha? Eu vou trabalhar naquele componente que está na zona verdinha e que eu só vou alterar aquele if, ou aquele switch, ou aquele trecho de código que eu olho e digo, mas eu não gostei muito. É essa dívida que a gente vai pagar? Que, meu ver, não é nem dívida. Ou nós vamos investir tempo nos componentes que estão ali embaixo. Aonde que eu tenho que ter testes de unidade, de integração? Detalhe, o pessoal da palestra ali anterior falou muito bem, testes de unidade, não é teste de unitário. O teste unitário é um teste sozinho, infeliz, tá? A tradução é testes de unidade. Combinado? Então, assim, ó, aonde que eu vou colocar testes de unidade? Nesses componentes onde que eu tenho dor. Aonde que eu vou fazer sei lá, que seja um teste end-to-end? Nesses componentes. Percebam que até a fitness function, exatamente de code coverage, de cobertura de teste, ela pode começar a ser adaptada para isso aqui. É muito mais importante eu ter uma cobertura de teste em alguns componentes da minha arquitetura do que tudo.
Só porque a gente está atingindo 90%, 80% de cobertura de teste, quer dizer que a gente está fazendo um código, está fazendo um sistema sem problema, sem defeito? Fala a verdade para mim, quem é que nunca fez aquele teste assim, ó, escreveu rapidinho só para poder passar a pipeline? Só porque colocaram um quality gate de code coverage. Hein? Só eu? Tá, fala sério, gente, só eu? É. Então, vamos colocar as coisas nos lugares corretos. Minimizar custo e risco. Outra que a gente consegue extrair com o N-Dependent, tá? O N-Dependent, ele consegue utilizar link, expressões link, para fazer reflection dentro do nosso código. E a gente consegue, por exemplo, fazer consultas no namespace, em tipos, nos assemblies, e a gente consegue escrever. Esses slides vão estar disponíveis, tá, pessoal? Depois vocês vão conseguir ver direitinho. Então, vocês conseguem escrever consultas sobre o código de vocês e extrair métricas desse tipo. Eu consigo calcular acoplamento eferente e aferente. E colocar uma fitness function, que determinado componente da minha arquitetura, eu não posso ter um acoplamento eferente maior do que tanto. Pronto. Ou escrever um quality gate com independent, por exemplo, olha, eu não posso deixar que um repositório seja acessado direto no controller. Por quê? Porque a gente aprendeu que a gente tem agora um command handler que tem que ser aonde que executa as coisas. Faz sentido? E aí, outro exemplo, quem é que faz testes de carga? Quem? Ninguém? Mas vale, o meio vale, tá bem. Então, assim, ó, fitness function, um teste de carga pode ser uma fitness function de performance. Se eu executo um teste de carga bem planejado, tá? Com K6, por exemplo, eu tenho várias métricas. Eu tenho métricas, por exemplo, de tempo de requisição, eu tenho métricas de quantidade de usuários, eu tenho métricas de throughput. Se for uma jornada, quantas interações eu fiz para aquela quantidade de usuários. Então, eu tenho várias definições que me garantem justamente eu não deixar fazer o deploy daquela minha alteração de SQL que ia quebrar o sistema todo, que ia tornar meu sistema indisponível. Parece simples, mas essa aí é. É só utilizar. Quer que já usa K6? Não usam? Por favor, estudem, vale muito, tá? O que, uma vez que nós temos, ou a gente vai começar a construir as fitness functions, a gente começa a falar de governança. A gente precisa começar a definir com os times guias. E vocês já devem ter esses acordos com o time. Provavelmente um guia de styling code. Mas a gente tem que fazer mais guias. A gente decidiu usar CleanArch, a gente decidiu usar o Vertical Slice Architecture, a gente decidiu usar ports and adapters, a gente decidiu, essa é a nossa guideline, nós temos que fazer assim. Agora, eu preciso de um guardrail, eu preciso de alguma coisa que me mitigue a chance de eu bater e sair fora. Me mitigue a chance de justamente gerar uma dívida técnica por alguém que fugiu da minha guideline. E aí tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar no dia a dia. Tem essa Arch Unit Net, que também vocês criam testes com XUnit ou com MS Test para testar arquitetura, para testar a relação entre componentes, para testar a nomenclatura de classes, para garantir que, eventualmente, sei lá, toda a interface tem que começar com I, alguma coisa. Então, vocês escrevem testes em .NET, em C# sobre o código de vocês. E vocês criam guardrails para evitar que o time saia do caminho. Viram que não é difícil? Uma outra legal, tá? Só que essa aqui é um pouquinho mais complicado, é o Scientist. Já ouviram falar desse cara que o GitHub tem lá dentro? E daí tem importabilidade para várias linguagens, tá?
Mas esse cara é muito legal, que ele faz o seguinte: eu preciso, por exemplo, pegar um código legado da minha aplicação e escrever um código novo. Não dá para refatorar. Eu tenho que escrever um código novo para ele. Quem é que garante que esse código novo, por mais testes que vocês façam, ele vai ser o mesmo comportamento e a mesma performance ou características de atributos de qualidade igual ao código legado? Quem é que garante? É muito difícil. E esse cara, ele garante, ele consegue executar esses dois códigos, esses dois trechos em paralelo. Claro, eu tenho um trade-off. Eu vou ter um pouquinho mais de processamento para fazer isso. Mas ele faz a execução sempre do código legado, que é o código que está funcionando, e executa o código refatorado. E ele compara esses resultados, guarda esses resultados para posterioridade a gente saber a gente atingiu a meta ou não. E ele entrega aí vários gráficos, por exemplo, de accuracy, de quanto que a gente acertou os resultados, ou seja, eu fiz uma entrada, executei um comando e esse comando deu sucesso. Executei no código novo, deu erro. Por quê? Ele vai fazendo essa comparação, inclusive, de tempo de execução. Então, é uma forma que vocês têm de controlar também alterações de código. Tá? Dói um pouquinho mais porque a gente está falando de uma alteração um pouquinho maior. E para fechando, tá? Citando o nosso querido Elemar, tá? Alguns anos, quando eu comecei a trabalhar com ele sempre falava isso e eu nunca entendia, até começar a sentir as dores, que é o quê? A gente não pode escolher, ignorar que toda escolha que a gente faz vai implicar uma renúncia, vai ter um trade-off. Ou seja, a minha dica é, se vocês têm que tomar uma decisão, essa decisão que vocês têm, e vocês não conseguiram levantar nenhum contra, nenhum trade-off. Não, isso aqui é maravilha. É a solução dos sonhos. Vocês não estão prontos para tomar essa decisão. Toda decisão tem um contra. Enquanto isso não ficar claro, vocês não conseguirem determinar, medir esse tamanho dessa dor do contra, vocês não estão prontos para tomar essa decisão. Gente, amanhã, o que vocês fazem? Tá? Dicas práticas. Primeiro, deixem claro com os times de vocês, explicitem objetivos de negócio, restrições e atributos de qualidade. Alinhem isso com o time e com o negócio. Não é só entre vocês, com o negócio. Vocês conseguem expressar todas essas características de atributo de qualidade em Fitness Functions? Exercitem isso. Vocês conseguem definir obsolescência tecnológica dos sistemas de vocês? Quanto tempo vai durar? Quanto tempo a gente vai atualizar? Por quanto tempo eu vou suportar essa tecnologia, ou esse framework, esse SDK, ou essa plataforma? E quais artefatos de vocês estão na zona de dor e zona de desuso? Essas são as minhas provocações para vocês, na prática, semana que vem, já conseguirem fazer alguma coisa e discutir com os times de vocês. Gente, o Manual do Arquiteto está disponível online para vocês, só apontar para o QR Code e baixar, tá? Free, leiam. Tem muito das coisas que eu estou falando aqui para vocês, tá no Manual do Arquiteto. Tem muita referência de livros, tem muitas referências aí de materiais adicionais. Sintam-se à vontade, tá, pessoal? Era isso, viu? Ufa, cansei. Claro, Gabriel.